Olá a todos, bem-vindos de volta! Hoje o vídeo será diferente. Não vamos discutir se devemos ou não comprar a ação. Mas no vídeo de hoje, vamos olhar para o outro lado da moeda. A questão é, quando realmente devemos vender? Ou será que realmente devemos vender o que temos só porque a ação caiu? Eu realmente acho que essa é uma parte muito importante no investimento. Claro, vamos falar de empresas e ações específicas, eu possuo a maioria delas, então posso compartilhar minha experiência. Compartilhe a sua nos comentários. Agora, Harold Marks, claro, famoso investidor, disse o seguinte: os maiores erros de investimento não vêm de fatores informacionais ou analíticos, mas sim daqueles que são psicológicos. É por isso que temos falado bastante, especialmente durante quedas de mercado, baixas, crises, chame como quiser, sobre, controlar suas emoções, porque é nesses momentos que você vai cometer esses erros psicológicos, esses erros emocionais. Não é sobre, a empresa de repente ficou ruim porque a ação caiu. Para algumas empresas, sim, isso é resultado de um desempenho ruim. Mas quando todo o mercado está em baixa, quando todo o setor está em baixa, geralmente não tem a ver com análise nem com informação. Você vai acabar reagindo basicamente porque o preço da ação caiu. Então, automaticamente, você começa a pensar, talvez não seja uma empresa tão boa assim. Talvez eu não devesse tê-la comprado por 90. Agora está $80 ou 70. Você questiona suas decisões, mas fez o trabalho. Espero que sim. Fez análise detalhada, pesquisou bem, a empresa parece boa e o preço pago foi justo. É que o mercado está dizendo, sabe de uma coisa? Tudo está caindo agora e você não deveria estar cometendo erros. Agora, claro, precisamos falar sobre essas outras coisas. Ancoragem no preço médio, aversão à perda. O segundo ponto aqui é muito importante, e esperança como estratégia. Então, ficar ancorado no preço médio, que é, claro, eu diria um problema bom de se ter, porque ao se ancorar no preço médio, suponha que compramos Micron por menos de $100. Agora, é claro, está acima de $300. Durante esse tempo todo, você poderia dizer, sabe de uma coisa? Eu comprei por $90, agora já está em 180, 200. Eu não quero comprar mais ações porque, aí minha média não vai ser tão boa quanto antes. Pra mim, sim. No começo, era isso que eu sempre dizia pra mim mesmo quando comecei a investir. Finalmente consegui pegar por um bom preço. Porque eu precisaria comprar por um preço mais alto. Agora, claro, em alguns casos você pode estar certo. Você pode ter colocado, 100 mil, talvez 10 mil, dependendo se 100 mil, 10 mil ou $1.000 é um valor grande para você. Mas você pode ter pensado, quer saber? Nesse preço eu já coloquei o valor máximo de dinheiro que eu queria colocar nessa empresa. Então tudo bem, mas na maioria dos casos, aumentar o preço médio não tem problema nenhum. Desde que a empresa, o negócio, esteja indo como esperado, ou até mesmo superando as expectativas. Eu venho falando sobre Nebius, por exemplo, ou até mesmo Sophie. Meu preço médio está muito abaixo do preço atual das ações, mas isso não importa. Quero acumular o máximo de ações a um bom preço, pois acredito no futuro da empresa. Ser investidor de longo prazo é sempre vantajoso. No futuro, eu realmente acredito que essas empresas vão ser muito maiores. Então, eu não me importo de ver meu preço médio subir. Eu só quero ver a quantidade de ações aumentar também. E aí, ponto número 2, aversão à perda. Esse é um sentimento que todos nós já tivemos antes. O fato de que podemos perder dói muito mais do que, poderíamos estar ganhando também. Perder dói 2 vezes mais do que ganhar. Isso é um problema. Por isso sempre digo no vídeo de domingo, falo sobre livros de comportamento, economia, psicologia, hábitos e temas semelhantes. É sempre bom aprender mais sobre isso, pois investir envolve principalmente controlar as emoções e garantir que você está pensando corretamente. Claro, a pesquisa, tudo isso também é uma parte importante, mas eu realmente acho que controlar as emoções é, na minha opinião, muito mais importante. Então, aversão à perda. Eu posso estar perdendo. E é isso que está me impedindo agora de talvez tomar a decisão correta. Mas talvez você devesse pensar, se eu fizer esse movimento, eu vou ganhar. Se eu não fizer esse movimento, talvez nada mude, ou talvez eu possa perder um pouco. Mas nesse caso, a aversão à perda, sim, basicamente perder dói 2 vezes mais do que ganhar. É algo que você precisa mudar na sua mentalidade aqui. E então, claro, esperança como estratégia fala por si só. Esperança não é estratégia? Eu espero que a ação volte a subir. Beleza, legal. Por que ela subiria?
A ação só vai subir se estiver subvalorizada agora e se a empresa continuar crescendo e se saindo bem. Mas se você pensar assim, beleza, eu comprei a ação por dólares, ela estava a 120 e agora está a 80 dólares. Bom, eu espero que ela volte para 100 e aí eu vou vender. Vou vender. Não é assim que funciona. A ação nem sabe quem é seu dono. Lembre-se disso. Tenha isso em mente sempre que quiser vender uma ação. Vamos supor que a ação caiu porque o desempenho da empresa não foi bom. Venda, certo? Você comprou um determinado ativo porque achou que estava pagando um bom preço e porque gostou da execução, gostou do futuro dessa empresa. Se isso acabou não sendo verdade, tudo bem, muito obrigado. Eu vendo e coloco em outra coisa. O fato de você pensar, espero que a ação suba porque acho... Não, esperança não é uma estratégia. E por último, antes de olharmos alguns nomes, Peter Lynch, um dos meus favoritos, mantenha suas ações enquanto os fundamentos não mudarem. Muito simples. Isso vai me levar a mostrar algumas ações, empresas e nomes muito grandes para vocês. Mas isso está muito correto. É muito simples, mas muito importante. Mantenha suas ações enquanto os fundamentos não tiverem mudado. Você comprou uma empresa porque gosta dos fundamentos, da avaliação, do potencial futuro, da administração e do histórico, enfim, de tudo que ela tem de bom. Mas acontece que você comprou pelo preço errado porque o cenário macroeconômico mudou e, de repente, o mercado inteiro caiu. Você provavelmente está pensando, eu cometi um erro. Não, você não cometeu um erro. Talvez o timing não tenha sido o correto. Mas fundamentalmente, o negócio mudou para pior. Se a resposta for não, então não há motivo para vender. Além disso, como você sabe, já falamos sobre isso, a não ser que talvez você goste mais de outra história do que da que você tem agora. Se você comprou 5 ações e de repente todas caíram, mas uma caiu mais e você gosta mais dessa do que das outras, então tudo bem, aí você corta uma e adiciona as demais. Mas se fundamentalmente nada muda com a empresa, você simplesmente mantém. Talvez, sim, e talvez você até compre mais ações. E eu sei o que as pessoas estão pensando. É mais fácil falar do que fazer. Talvez seja mesmo. Mas lembre-se, investir geralmente é algo que dura décadas, não semanas, não meses. Então sim, você vai cometer erros. Você vai ter prejuízos, mas enquanto você ganhar muito mais do que perder, está tudo certo. Mesmo investidores lendários, já discutimos isso ao comparar com Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, certo? A porcentagem de vitórias deles não é 70, 80, 90%. Você pensaria que é, mas não. Eles mal ganharam 54, 53, 57% dos pontos. É isso que os torna grandes. Com investimentos também, se você conseguir garantir que de todas as suas ideias você ainda esteja acima de 50%, talvez mais perto de 60%, você vai se sair muito, muito bem. Vamos conferir alguns nomes específicos. Tudo isso é feito pela Fiscal.ai, parceira do canal. Link na descrição e comentário fixado. Você ganha 15% de desconto. Novos usuários têm 2 semanas grátis no Fiscal Pro. Veja informações gerais, fluxo de caixa livre e lucro bruto em gráficos. Margens, índices, filtros, consultas às transcrições. Você pode fazer perguntas sobre qualquer empresa em particular. Vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos começar aqui com Palantir. Por exemplo, o que temos aqui é receita e preço das ações. Por que estou colocando apenas essas 2 métricas aqui? Bem, para simplificar as coisas, porque no final das contas, se uma empresa consegue continuar crescendo sua receita todo ano, eventualmente, a menos que as margens piorem muito, o negócio gerará mais lucros e fluxo de caixa livre, podendo recomprar mais ações. O preço das ações costuma acompanhar. O que tivemos aqui, claro, é sim, um cenário extremo. Na verdade, não precisamos voltar até 2018, mas vamos começar em 2020. Claro, aqui o preço das ações subiu muito naquela época. Em termos de receita, ela cresceu, mas não cresceu tão rápido quanto, o que você esperaria ao comprar esse tipo de empresa. Mas então tivemos, claro, uma grande queda no preço das ações, um grande tombo aqui, mas olhe o que aconteceu depois. Um grande aumento, claro, no preço das ações. Por que isso? Veja o que aconteceu com a receita. O crescimento da receita começou a acelerar e então esse número ficou cada vez maior. E a aceleração simplesmente continuou. E claro, como você pode ver aqui, a ação acompanhou. Claro, novamente, esse é um cenário extremo, porque sim, ainda estamos negociando aqui a preços extremos, etc, etc.
Mas isso é novamente só para mostrar para você que, ok, aqui algo mudou? Sim, houve uma pequena desaceleração. Se você tivesse mais paciência e estudasse o negócio, veria claramente que uma aceleração estava chegando. E foi o que aconteceu. Esse foi o Palantir. Se a gente for olhar, digamos, um caso menos extremo, que nesse caso é o Mercado Livre, um dos meus favoritos. Com o Mercado Livre é justamente o contrário. Você percebe o que ocorreu aqui. Nos últimos 10 anos, a receita cresceu a uma taxa composta de 48%. E aqui, em relação às ações também sim, 2020, 2021, tudo estava esticado. Mas então sim, houve uma correção. Mas desde que a correção aconteceu, o que vemos? Bem, o preço das ações acompanha o crescimento da receita. Claro, agora também estamos vendo aqui uma pequena correção. Ela atingiu o pico em torno de 2.500, 2.600 eu acredito. E agora estamos um pouco abaixo de, bem abaixo de $2.000. Mas olha, se a receita continuar numa trajetória de alta, se as margens da empresa permanecerem estáveis, talvez até possam melhorar, então o preço das ações vai acompanhar. Então você se pergunta, devo vender essa ação só porque ela caiu? Nesse caso, mais uma vez, para mim a resposta é não. Indo agora para a Robinhood. Usei o gráfico trimestral porque a Robinhood está na bolsa há pouco tempo, também aqui. Com a Robinhood houve aquele pico inicial na pandemia. E depois você vê o preço da ação cair. Mas nesse caso foi por um bom motivo, porque dá para ver claramente que a receita também caiu. Mas o que aconteceu depois? Bem, as ações começaram a subir porque a receita começou a crescer e esse crescimento acelerou. Tivemos aqui uma explosão enorme de crescimento. E veja o que acontece. O preço da ação atingiu o pico, mas a receita sim, agora está bastante estável. Mas a receita não caiu 50% nem nada parecido. Não, a empresa ainda está crescendo ano após ano. Na verdade, a empresa é muito melhor hoje do que era antes. Ainda assim, o preço da ação caiu bastante aqui. Ou seja, é um cenário diferente. Se você comprou aqui e depois percebeu que o preço da ação caiu junto com a receita do negócio, pode pensar que cometeu um erro. Ok, uma boa desculpa, eu diria. Mas então, outro cenário. Se você comprou aqui, aproveitou o retorno de 5 vezes e agora bem, esse retorno já não é mais de 5 vezes. A ação caiu cerca de 52% em relação às máximas de 52 semanas. E você diz, talvez eu tenha cometido um erro agora. Não, você não cometeu um erro. Talvez você devesse ter realizado lucros no topo. Ninguém ficou pobre por isso. Mas será que o negócio está pior hoje do que antes? Não, eu ainda acho que o negócio hoje é melhor do que quando a ação estava em 140, 150 indo para a meta. Bem, a meta também, um caso muito peculiar aqui. O que tivemos? Claro, uma empresa incrível gerando muita receita, muito fluxo de caixa livre. Mas então, o que aconteceu aqui? Uma empresa como a Meta perdeu cerca de 70% do seu valor. Por que isso? Bem, você pode ver claramente aqui que a receita também caiu um pouco. Mas nesse caso também podemos adicionar o fluxo de caixa livre. E aqui você pode ver claramente o que aconteceu, o fluxo de caixa livre foi pelo ralo. Por isso o preço das ações despencou, já que as margens não caíram. E claro, houve toda essa conversa sobre o metaverso, que sim, é um dos principais motivos pelos quais o fluxo de caixa livre caiu para perto de zero. Agora, o que vemos com as ações é que, primeiro, a receita acelerou, seguiu em trajetória ascendente. O fluxo de caixa livre, sim, estava diminuindo antes. Mas agora, acho que não estamos nem perto da mesma fase de antes. E mesmo assim, o preço das ações também sofreu uma grande queda. Vou retirar o fluxo de caixa livre para facilitar a visualização. Dá para ver que a receita cresce. O mercado pensa, isso já ocorreu antes, então deve se repetir, certo? Grande ciclo de capex, etc. Acho que aqui de novo é mais sobre. O negócio parece muito pior hoje do que antes. Eu acho que o negócio no futuro vai ser muito pior do que antes. Se você acha que sim, então tudo bem, pule fora, procure outra coisa. Mas se você está com a Meta, investindo nessa empresa, analisou o negócio, conhece o histórico do Zuckerberg. Bem, a conclusão aqui não vai ser, sim, com certeza é um negócio pior hoje, vai por água abaixo, etc, etc. Eu não acho isso. Acho que isso é mais uma reação exagerada do mercado. O mercado está um pouco incerto em relação a todos esses gastos. Aliás, não se prenda ao valor das ações. Aqui consideramos o preço trimestral, mas sabemos que a ação está bem abaixo de 660. Mas graficamente, é claro, está aparecendo assim. A ação caiu bastante, como pode ver aqui. Na visão geral da análise, veja todos os dados financeiros, etc.
Estatísticas da empresa. Olhamos isso bem aqui. A empresa está agora passando por uma queda de 27,3% em relação ao pico no ano. No acumulado do ano está com uma queda de 11,7%. Novamente, tudo se resume à narrativa, e aliás, um recurso novo e legal é essa busca aqui. Se quiser saber qual empresa citou o termo metaverso, basta pesquisar. Ele analisa todas as empresas disponíveis. Documentos variados, relações com investidores e o que mais quiser. E você pode ver quem tem falado sobre o metaverso, ou quem ainda está falando sobre o metaverso. Como você pode ver, isso ainda é uma tendência em 2026, ainda é algo relevante. Se você quiser olhar especificamente para a Meta, também pode fazer isso e ver quando foi a última vez que a Meta realmente mencionou o metaverso. Vamos dar uma olhada. Podemos ver que alguns relatórios de análise de ações citaram o metaverso, mas vamos conferir quando a empresa mencionou isso pela última vez. Você pode ver aqui, na verdade, no quarto trimestre de 2025, vimos o metaverso sendo mencionado mais uma vez. Você pode clicar nisso. Ele vai carregar e mostrar para você a citação exata onde menciona o metaverso. Como você pode ver, foi mencionado algumas vezes aqui, nas páginas 10 e 22, então é um recurso bem interessante. Se quiser buscar uma funcionalidade específica de produto, pode, por exemplo, ver quantas empresas mencionaram o Palantir Foundry. Ele analisará tudo isso. Passando para o próximo aqui, que é a Micron. Com a Micron é muito fácil de explicar. Por que você entraria em pânico agora? Simplesmente porque, bem, anteriormente essa era uma empresa altamente cíclica. Como você pode ver, essa empresa trabalha em ciclos. Você atinge um pico, depois cai e volta a crescer em receita, lucro bruto e fluxo de caixa livre. Isso sempre se repete. Vou mostrar agora. Você pode ver claramente que essa empresa trabalha em ciclos. Então você pode estar se perguntando, ok, e se agora estivermos no pico do ciclo para a Micron? Bem, então eu diria, vamos realmente olhar para cada métrica e me diga se você não acha que está um pouco diferente agora. Sim, você sabe, dessa vez é diferente. Bem, fluxo de caixa livre. Quando o fluxo de caixa livre atingiu o pico antes? Vamos voltar mais para você ter uma visão melhor. Você pode ver que agora estamos bem acima dos picos anteriores, bem acima no fluxo de caixa livre, lucro bruto, mesma coisa, bem acima também. Receita também, mesma coisa. Isso é claro, considerando os últimos 12 meses assim, você tem uma visão melhor. Então sim, você pode se perguntar, esse é o topo ou não? Bem, como eu disse várias vezes sobre a Micron, se você não se sente mais confortável, porque acha que esse é um negócio altamente cíclico e não consegue prever o topo, se você já lucrou com isso, realize parte dos lucros e deixe o restante investido. É dinheiro que você já ganha ou você pega tudo e coloca em outra empresa na qual você se sinta confortável. Mas se você acha que agora, sim, dessa vez é um pouco diferente. Se você acha que o ciclo vai durar por muito mais tempo, então, eu não acho que a gente deva se desesperar só porque a ação subiu significativamente. A ação subiu significativamente, assim como as ações da Nvidia subiram significativamente desde 2022, 2023. Por que isso? Porque com a Nvidia você também viu esse enorme crescimento e uma aceleração no crescimento que aconteceu e justificou a valorização das ações. A seguir, apresento uma empresa que não é lucrativa nem deve ser tão cedo, da qual sou acionista, a Rocket Lab. Agora, com a Rocket Lab, claro, você pode dizer que ela está extremamente cara neste momento, e eu concordo. Sim, você está pagando por muitas promessas futuras desse negócio. Você está pagando pelo futuro dessa empresa com os lançamentos do Neutron. É o preço que a maioria de nós está disposta a pagar. E claro, nesse caso, a maioria de nós tem um preço de compra muito baixo nessa ação. Agora, como você pode ver, por um tempo extremamente longo, a ação estava sendo negociada em torno de 4, 5 dólares mais ou menos. A receita, claro, não mudou tanto assim. E então começamos a ver algum crescimento de receita. E o que aconteceu com a ação? Bem, o preço da ação continuou subindo. Agora, nesse caso, você pode dizer, mas veja, na verdade está acompanhando o crescimento da receita. Sim, está acompanhando a receita porque a receita está aumentando. Então, o preço da ação também continuou subindo aqui. Mas sim, também está dizendo, veja, nos próximos 5, 10 anos, essa é uma empresa que vai gerar não centenas de milhões de dólares, mas bilhões de dólares. E é isso que estamos precificando agora. Então, nesse caso, quando vemos correções de 50% acontecendo com uma empresa como a Rocket Lab ou até mesmo a ST ou coisas assim, não é a coisa mais absurda, porque nesse caso, você está pagando por muitas promessas futuras. Então, nesse tipo de cenário, se essas promessas não forem cumpridas, aí sim seria a hora de vender.
Mas eu não tenho intenção de vender, porque neste momento o Peter Beck, eu realmente acho que ele é um dos que melhor entregam resultados. Existem alguns atrasos com o Neutron. Mas não se esqueça que o Neutron, se houver atrasos, tudo bem. Mas contanto que dê certo, contanto que se torne um negócio de verdade, então esperar mais alguns trimestres aqui para mim não é um grande problema. Agora, se o Neutron nunca se tornar um produto, aí sim seria uma falha enorme, enorme. Indo para o próximo, e esse é o Shift 4. Shift 4, como você pode ver, também tem passado por uma montanha-russa enorme, enorme no preço das ações. Mas e quanto à receita? Bem, a receita vem subindo de forma consistente. Desde o primeiro trimestre de 2021, a taxa composta anual de crescimento da receita aqui foi de 41,3%. Mas essa não é toda a história, certo? Você pode dizer que já cresceram rápido antes, mas agora não tanto. Além disso, a empresa faz muitas aquisições. A maior aquisição deles foi no ano passado, então ainda não sabemos os efeitos. Eles pagaram caro ou não pagaram caro? Quais as sinergias, etc. Por que estamos vendo isso agora? Uma grande correção no preço das ações. Claro, a situação macroeconômica não ajuda, e as projeções divulgadas também não são das melhores. Então agora, eu pessoalmente tenho ações dessa empresa, mas eu disse, sabe de uma coisa? Já investi dólares suficientes nela. Com base nas projeções e nos comentários, estou disposto a esperar. Vou esperar para ver se as projeções foram conservadoras. Se entregarem mais que o prometido, ótimo. As ações subirão. Não vou reclamar por não ter comprado mais na faixa dos 40 e poucos dólares. Agora temos o fundador Jarek Zachman, que atualmente lidera a NASA e tem feito compras agressivas. Ele não faz mais parte da empresa, mas eu considero isso como uma chamada compra de ações por alguém ligado à empresa, o que, claro, é algo muito positivo. Neste caso, temos um negócio que entrega resultados. Embora neste momento tenhamos algumas dúvidas por causa das aquisições, porque ainda é uma empresa pequena, fez uma grande aquisição e agora queremos ver se as sinergias funcionam, se em termos de margem faz muito sentido. Então, para mim, não é venda, é manutenção, como disse semanas ou um mês atrás. É uma manutenção, esperar e ver se a estratégia, se a execução da gestão é boa. Passando para o próximo, um dos últimos nomes que vamos abordar aqui, e esse é o Trade Desk. Agora, como pode ver, o Trade Desk também é a mesma coisa aqui. Receita em alta, mas a ação foi totalmente esmagada. Agora estamos mais próximos de 22 dólares por ação. E você pode perguntar, ok, se a receita continuar subindo, as empresas devem continuar indo bem. Isso é verdade. Mas no caso da Trade Desk, parece que depois de anos e anos de execução quase perfeita, eles agora estão em uma situação mais difícil. Talvez seja a primeira vez que eles também estejam sentindo alguma pressão. E é geralmente nesse momento que você começa a ver se a empresa era realmente tão forte quanto diziam antes. Porque agora é verdade que está crescendo, mas definitivamente não está crescendo tão rápido quanto antes. Muito longe disso, está enfrentando muitos obstáculos, muita pressão competitiva, e portanto cabe a eles provar que o mercado e os céticos estão errados. Mas nesse caso, eu não culparia ninguém que vendeu essa ação quando ela voltou para 80, 70 ou 60 dólares mais ou menos, e dissesse, sabe de uma coisa? Ok, tudo bem, pode até se recuperar, mas eu prefiro esperar para ver o que acontece. Por último, mas não menos importante, é claro, temos que falar sobre PayPal. Então, PayPal, eu não vou dizer que isso explica tudo, porque isso não explica muita coisa, certo? Você vê que as ações despencaram e a receita continua subindo. Mas resumindo, a história é bem simples. A empresa estava crescendo mais rápido antes. Quando você cresce mais rápido, o mercado te dá um múltiplo maior, como pode ver aqui. Na pandemia, todas as outras ações dispararam. Depois da pandemia, houve uma grande desaceleração no crescimento, ainda estava crescendo, mas uma grande desaceleração no crescimento. Em termos de fluxo de caixa livre, também não estava crescendo muito. A gestão mudou, eles tentaram mudar o rumo dessa empresa, o que em alguns casos, algumas partes da empresa conseguiram, em outras partes não conseguiram. Eles também não contaram toda a história para os investidores, eu incluso. Mas nesse caso, você ainda está vendo aqui uma empresa que está gerando 6 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre, recomprando cerca de 6 bilhões de dólares em ações todo ano. Ainda está crescendo, embora esteja crescendo muito mais devagar do que antes. As taxas de comissão, coisas desse tipo, estão caindo. Mas por outro lado, você tem um negócio de compre agora, pague depois, o Vemo, que estão crescendo mais rápido do que antes, realmente contribuindo para a empresa, e o Braintree também contribuindo para o resultado final. Então, são situações diferentes aqui. Vender aquele negócio, claro, olhando agora em retrospecto, foi a decisão certa. Mas mesmo quando eu vendi, quando eu disse, sabe, você mentiu para mim,
não me contou toda a história, você ainda está extremamente subvalorizado, ainda é muito lucrativo, ainda está comprando muitas ações. Neste caso, estou vendendo porque, se não confio na administração, por que daria meu dinheiro a você? Agora, ainda tenho minhas opções, então posso dizer que ainda faço parte dos que ficaram presos em PayPal. E vamos ver. Vamos ver o que acontece quando o novo CEO realmente disser o que ele planeja fazer com o negócio. Mas agora você já teve muitos tipos diferentes de empresas, muitos tipos diferentes de cenários aqui. Cenários bons, cenários ruins, cenários medianos. Você deve pensar, sou dono desta empresa, sou dono daquela empresa, parece ser mais esse caso do que o outro. Então, talvez eu deva vender essa posição, ou talvez eu deva apenas manter, ou talvez eu deva comprar mais. Claro, algumas pessoas vão dizer, você está complicando demais, é só comprar ações que sobem. Ok, beleza. Já ouvi comentários como, é só comprar ações que sobem ou questionam por que compra uma ação que está caindo. Bom, se eu soubesse qual ação só sobe e vai para a direita todo dia, todo ano, é claro que eu compraria elas. Mas não é assim que funciona. O que a gente pode fazer é analisar empresas específicas, investir nelas de acordo com o que acreditamos e, se for necessário, fazer ajustes ao longo do caminho. No geral, é isso por hoje. Me digam o que vocês acham aí nos comentários. Confiram também o fiscal.ai para ganhar 15% de desconto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!